Bom, galera, fechando aqui a questão, o item C, nós temos agora que F1 tem direção norte e sul e sentido para o norte, ou seja, F1 está apontando para cima, e F2 tem direção leste e oeste, então agora F2 está na horizontal. E tem o sentido para que lado? Sentido para leste, então está apontando para a direita. Isso seguindo aqui a nossa rosa dos ventos, leste e oeste está aqui na horizontal, ó, e o leste está apontando para a direita. Então, ao desenhar os vetores, nós teremos essa situação. O vetor F1 na vertical para cima, o vetor F2 na horizontal para a direita. Logicamente que o plano vertical com o plano horizontal aqui formam um ângulo de 90 graus. Eu poderia já direto aplicar logo o teorema de Pitágoras. Lembra que eu falei no início lá? Mas só para demonstrar para vocês que aquele teorema de Pitágoras sai da lei dos cossenos, eu apliquei a lei dos cossenos, que é a fórmula geral aqui quando você tem dois vetores formando direções diferentes, tomando direções diferentes. Então tá aqui, FR ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2F1 vezes F2 vezes cosseno de alfa. No caso aqui, alfa é 90 graus. E quanto vale o cosseno de 90? O cosseno de 90 graus é zero. Tá naquela tabela do material da semana passada. E zero vezes isso aqui tudo é zero. Então eu posso eliminar da minha conta isso aqui tudo. Então sobrou só o quê? Essa parte aqui inicial. Que corresponde, logicamente, ao teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos são F1 e F2. F1 vale 8. 8 ao quadrado, 64. F2 vale 6. 6 ao quadrado, 36. 64 mais 36 é 100. E aqui a gente tira a raiz quadrada, né? FR ao quadrado igual a 100. Então, para tirar o FR, eu jogo esse quadrado para o outro lado em forma de raiz. Raiz quadrada de 100 é 10 kg força. Como no caso aqui a gente está desenhando já o vetor resultante, eu já sei quem é a direção, quem é o sentido dele, no cálculo aqui do módulo eu vou considerar apenas o valor positivo, até pelo próprio nome já te induz a isso, né? Se é módulo eu vou querer o valor positivo, que é o comprimento desse vetor. Então por isso que eu não botei o mais ou menos aqui, a gente não vai precisar do menos, eu já fui direto para a raiz de 100 positiva. Então dá 10 kg força, é o valor da resultante. Está feita aí a nossa questão. Na terceira questão, ela é bem semelhante a essa, só que agora você vai ter um ângulo diferente de 90 graus. Então ele diz assim, as duas forças F1 e F2 têm módulo de 10 kgf e 20 kgf. Elas formam entre si um ângulo de 45 graus. Determine o valor da força resultante. Então você vai ter que montar aqui dois vetores com um ângulo de 45 graus. Aí depende do teu jeito aí de desenhar. Eu prefiro desenhar assim, um vetor na horizontal e o outro puxando aqui inclinado, né, formando 45 graus. Eu acho que esse desenho é mais simples de montar e visualizar. Então tá aqui F1, tá aqui o F2, F1 vale 10 kgf, F2 vale 20, o ângulo é 45 e nós queremos encontrar a força resultante. Então sempre numa questão como essa que não traz o desenho, você vai ter que montar o diagrama de forças. Sem montar diagrama de força, é muito difícil você conseguir resolver a questão. Só se for um caso bem simples mesmo, em que você tem, sei lá, forças com a mesma direção, e você já imagina se vai somar ou subtrair essas forças. Mas no caso de precisar aplicar fórmula, monte diagrama de forças. Principalmente quem quer ser engenheiro, quem quer ser arquiteto, vai ter que fazer muito isso na vida. Não dá para você projetar uma casa sem montar todos os diagramas de forças envolvidos na estrutura dessa casa. A casa vai cair se você não fizer isso. Voltando aqui para a questão. Então, na prática, vamos aplicar aqui a regra do paralelogramo. Então, nós vamos passar uma linha pontilhada aqui paralela a F2, outra linha pontilhada paralela a F1. A diagonal maior aqui desse paralelogramo é o teu vetor resultante. E para encontrar o módulo desse vetor resultante, aplica aqui a formulazinha, nós já conhecemos, formulazinha, que é meio extensa, mas é simples. E é só substituir os valores aqui de F1, que é 10, F2, que é 20, e alfa, que é 45 graus. Cosseno de 45 está naquela tabelinha lá do material, é raiz de 2 sobre 2. E você já poderia usar aquele macete que eu botei embaixo, né, de raiz de 2 sobre 2, eu já botei um valor aproximado lá.
Mas se não quiser, você pode resolver aqui simples, ó, 400 vezes raiz de 2 sobre 2. É a mesma coisa que você pegar esse 400 e dividir por 2, porque vai ficar 400 raiz de 2 dividido por 2, e 400 por 2 é 200, tá aqui, então fica 200 raiz de 2. E para trás não tem segredo, né, pessoal? Aqui é continha de vezes, aqui é continha de vezes também, porque é uma exponenciação, 10 ao quadrado é 100, 20 ao quadrado 400. Fica 100 mais 400 mais 200 raiz de 2. Resolvi essa raiz de 2, que é 1,4 aproximadamente, 200 vezes a raiz de 2 é 280, 100 mais 400 mais 280 dá 780. Tirando então a raiz quadrada, né, porque eu quero é o FR, não é FR ao quadrado. FR então é a raiz quadrada de 780, que vai dar aí 27,9 aproximadamente, e nesse caso aqui você pode arredondar sem medo de ser feliz para 28, né, 27,9 para 28, não tem problema nenhum em arredondar. Então dá 28 kgfm resultado. Essa é a terceira questão, né? Volto já com a última questão.